Bem-vindo à videoaula avançada do Hábil Pessoal mais Veículos. Esta videoaula está dividida em 10 capítulos. O primeiro fala sobre a barra de navegação, usuários e configurações do sistema. O segundo, sobre a agenda de contatos e telefones e a agenda de compromissos. O terceiro, sobre o cadastro de lançamentos, lançamentos por período e resumo mensal. O quarto, sobre as fontes de receitas e despesas. O quinto, sobre a baixa de lançamentos. O sexto, sobre a duplicação e cancelamento de lançamentos. O sétimo, sobre os centros de custos e os campos do usuário. O oitavo, sobre o controle de veículos. O nono capítulo fala sobre a conciliação bancária e o 10º sobre as áreas da tela principal. Este é o capítulo 1, onde veremos a barra de navegação, usuários e configurações do sistema. Nesta nova versão do Hábil Pessoal, ou seja, no Hábil Pessoal mais Veículos, a barra de navegação fica disponível somente dentro das telas de cadastro. Vamos abrir, por exemplo, a tela de cadastro de contatos e telefones, onde nós podemos observar que a barra de navegação se encontra na parte inferior da tela. Desta mesma forma, se nós acessarmos qualquer outra tela de cadastro, como por exemplo a tela de cadastro de centros de custos, nós também vamos encontrá-la na parte inferior da tela. Essa barra nos permite não apenas navegar entre os registros, como também nos permite incluir, excluir e editar os cadastros já salvos, como também a pesquisa e a impressão de relatórios e documentos relacionados à tela em que eu estou trabalhando. Os 4 primeiros botões da barra são usados para fazer a navegação propriamente dita. Usando o botão primeiro, o sistema carrega automaticamente o primeiro cadastro já salvo nessa tela. O botão último carrega o último cadastro já salvo. E os botões anterior e próximo são usados para navegar de registro em registro até que eu encontre aquele cadastro que eu desejo localizar. Ao lado desses 4 botões, nós encontramos o botão incluir. Esse botão será utilizado sempre que você precisar incluir um novo cadastro. Você pode observar que quando esse botão é utilizado, a barra de navegação passa a mostrar somente esses 2 botões, que são os botões salvar e cancelar. Nesse caso, como nós não queremos salvar esse cadastro, nós vamos apenas clicar no botão cancelar. Ao lado do botão incluir, você vai encontrar o botão excluir, que será utilizado sempre que você precisar deletar, ou seja, apagar um registro já salvo na tela. O botão editar, ele sempre vai ser utilizado quando você precisar abrir o cadastro que está em questão para edição, ou seja, você vai colocar esse cadastro em modo de edição. Quando nós clicamos nesse botão, a barra de navegação também passa a mostrar somente os botões salvar e cancelar. Se nós tentarmos editar este cadastro sem clicar no botão editar, o sistema vai automaticamente emitir esta mensagem de alerta. Isso significa que as informações da tela somente poderão ser alteradas depois que nós clicarmos no botão editar. No entanto, nós podemos configurar o Hábil Pessoal mais Veículos para esconder este botão. E nessa situação, nós poderíamos digitar as informações diretamente nos campos, sem antes precisar colocar o cadastro em modo de edição. Para isso, nós precisamos acessar Utilitários, Configurações do Sistema e desmarcar esta opção, mostrar botão editar nos cadastros. Retornando à tela de cadastro de contatos, nós vamos observar que o botão editar não está mais presente na barra de navegação. E agora nós podemos digitar algumas informações diretamente nos campos e o cadastro é colocado em modo de edição automaticamente. Além da navegação através desses 4 botões, você também pode utilizar o botão pesquisar para realizar uma busca avançada de um determinado cadastro. Por exemplo, nós podemos fazer uma procura por todos os cadastros que contêm no campo nome a letra A. Clicando no botão localizar, o Hábil Pessoal mais Veículos retorna nesse grid abaixo todos os registros que ele encontrou com esse critério, ou seja, todos os registros cujo o nome contém a letra A. Nós podemos selecionar um determinado registro e clicar no botão OK para que o programa navegue até esse registro selecionado. Por último, na barra de navegação, você também vai encontrar o botão Imprimir.
Este botão dá acesso à tela de impressão de documentos ou de relatórios que estão relacionados com a tela de contatos e telefones. Nesta tela, você precisa apenas selecionar um dos relatórios da lista e clicar no botão Imprimir selecionados. Se você deseja incluir mais relatórios ou mais documentos nessa lista, será necessário abrir o menu Utilitários e abrir a tela de configurações do sistema. Nesta tela, nós abrimos a aba Impressão de documentos, selecionamos a tela de cadastro de contatos e utilizamos o botão Incluir para selecionar um relatório ou um documento que esteja relacionado com a tela e que eu queira imprimir através da própria tela de cadastro. Depois de escolher o relatório, nós clicamos no botão Salvar. Retornando à tela de cadastro de contatos, você poderá observar que o relatório que você escolheu nas configurações do sistema aparecerá também nesta tela. E você poderá realizar a impressão deste relatório ou deste documento diretamente da tela de cadastro de contatos, sem a necessidade de abrir a tela de relatórios. Agora que você já aprendeu a utilizar a barra de navegação, fica fácil fazer qualquer cadastro, pois como nós observamos no início dessa explicação, a barra de navegação fica disponível em todas as telas que são utilizadas para cadastro. Nós vamos ver agora como criar um novo usuário do sistema dentro do Hábil Pessoal Mais Veículos. Você pode fazer isso utilizando o primeiro botão da aba Cadastros, que é o botão Novo Usuário. Quando você clica nesse botão, o sistema exibe esta tela. O que você precisa fazer é preencher os dados da tela de acordo com os dados do seu novo usuário. Você pode marcar esta opção e definir uma senha de acesso para que o Hábil Pessoal Mais Veículos solicite a senha de acesso na abertura do programa. Isso fará com que os seus dados fiquem protegidos debaixo dessa senha. Neste campo, você verá o caminho em que o seu banco de dados será gravado. Isso significa que para cada usuário que é criado no Hábil Pessoal Mais Veículos, um novo banco de dados também é criado. E neste campo você poderá ver o caminho onde o arquivo será salvo. Normalmente, o sistema sugere que você salve o arquivo dentro desse diretório, que é o diretório padrão, ou seja, o diretório de instalação do programa. No entanto, você pode alterar este caminho ou este destino utilizando o botão Escolher outra pasta. Você pode clicar neste botão e escolher um diretório onde o arquivo do banco de dados será salvo. Depois de definir todos esses campos, basta clicar em OK para salvar a criação deste novo usuário. Em seguida, o sistema retorna esta mensagem indicando que o usuário foi criado com sucesso e que o banco de dados também foi salvo no destino solicitado. Vamos acessar agora a aba Utilitários e clicar no botão Configurações do Sistema para compreender algumas das opções que o Hábil Pessoal Mais Veículos oferece. Na primeira aba, ou seja, na aba Geral, nós encontramos o grupo das opções gerais. A primeira opção da tela, que é a opção Mostrar botão Editar nos cadastros, nós já explicamos junto com a barra de navegação. Lembre que você vai usar essa opção para mostrar ou ocultar o botão Editar da barra de navegação nos cadastros. A segunda opção, Pedir para fazer backup ao sair do programa, é usada para que o sistema mostre um lembrete de backup sempre que você fechar o programa. Deixando essa opção desmarcada, logicamente o sistema não mostrará esse lembrete. A opção Mostrar a tela de valores padrão é utilizada para você exibir ou ocultar a tela de valores padrão sempre que estiver criando um novo lançamento financeiro. A opção Mostrar ajuda rápida ao iniciar o programa será utilizada para mostrar ou ocultar a tela de ajuda rápida que aparece quando você inicializa o Hábil Pessoal Mais Veículos. A opção Mostrar ícone do monitor na bandeja do Windows é utilizada para você ocultar ou mostrar o ícone do Trem Hábil Pessoal Mais Veículos na barra de tarefas do Windows, ou seja, ao lado do relógio do Windows. E a opção Mostrar rotinas do Hábil Veículos é utilizada para você mostrar ou ocultar os recursos da aba Veículos que aparecem na tela principal do programa. Abaixo dessas opções, nós vamos encontrar o campo Formatação da entrada de dados, que será utilizado para definirmos a forma como o sistema vai capturar as teclas que digitamos nas telas de cadastro. Ao lado, nós encontramos o campo Posição dos botões na tela principal, que nós vamos usar para definir se os botões da tela principal vão aparecer no topo da janela
ou na parte inferior da janela. Esses botões correspondem às opções que nós podemos visualizar nesta região da tela principal do programa. Ou seja, você pode escolher se esses botões vão aparecer no topo da janela ou então na parte inferior da janela. Abaixo das opções gerais, você encontrará as opções de baixa automática de lançamentos. Estas opções são utilizadas para que você possa configurar o programa para baixar os lançamentos automaticamente no momento em que chegar o dia do vencimento. Isso significa que o programa fará a baixa automática dos lançamentos quando ele detectar que existem lançamentos sendo vencidos no dia atual. O que você precisa fazer é apenas marcar o lançamento que você deseja baixar automaticamente e escolher a fonte em que este lançamento será baixado. Ao lado da aba Geral, você também encontrará a aba Impressão de documentos, que já foi explicada juntamente com a barra de navegação. Depois de ter alterado essas configurações, você pode utilizar o botão Salvar para confirmá-las. Este é o capítulo 2, onde veremos a agenda de contatos e telefones e a agenda de compromissos. A agenda de contatos e telefones do Hábil Pessoal Mais Veículos fica disponível dentro da aba Cadastros, no grupo Agendas e no botão Contatos. Ao clicarmos neste botão, o sistema exibirá a tela de contatos e telefones. Nós vamos utilizar o botão Incluir da barra de navegação para inserir um novo cadastro. Feito isso, nós precisamos apenas preencher os campos da tela de acordo com as informações deste novo contato. Observe que na parte inferior da tela nós temos o grid de telefones e podemos utilizar o botão Inserir telefone para incluir um novo número de telefone para este contato. Se você desejar excluir um telefone da lista, basta utilizar o botão Apagar selecionado. Observando esta região da tela, nós encontramos alguns botões que nos dão acesso a outras áreas de dados da tela de cadastro de contatos. Clicando, por exemplo, no botão Endereço, nós vamos visualizar todos os campos relacionados ao endereço do contato. Dessa mesma forma, nós podemos utilizar o botão Empresa para visualizar as informações relacionadas à empresa em que o contato trabalha. Seguindo este mesmo padrão, nós vamos encontrar também o botão Outros, o botão Imagens, o botão Usuário e o botão Anexos. Você pode utilizar o botão Usuário para criar novos campos dentro da tela de contatos e telefones. Você pode utilizar este recurso para criar campos que guardem informações que ainda não existem dentro da tela de cadastro de contatos. Depois de preencher todos esses campos, basta utilizar o botão Salvar para confirmar o cadastro deste novo contato. Vamos encerrar esta tela e verificar o funcionamento da agenda de compromissos do Hábil Pessoal Mais Veículos. Essa agenda pode ser aberta através da aba Cadastros, também dentro do grupo Agendas, através do botão Compromissos, Cadastro. Você pode usar o botão Incluir da barra de navegação para inserir um novo compromisso na agenda. Depois de fazer isso, preencha todos os campos da tela de acordo com este novo compromisso. Dentre os campos da tela, é importante observarmos a descrição do compromisso, a data e hora de início e a data e hora de término. Você também pode ligar este compromisso a um determinado contato que já esteja cadastrado na agenda de contatos. Ao lado do campo Contato, você encontrará o botão Novo Contato. Você pode clicar neste botão para criar um novo cadastro de contato, sem a necessidade de fechar esta tela e abrir a tela de cadastro de contatos. Basta preencher os dados do novo contato e clicar no botão Salvar. Além disso, você pode configurar o Hábil Pessoal Mais Veículos para emitir um lembrete sobre este compromisso em um determinado horário e em uma determinada data. Basta marcar a opção Avisar sobre o compromisso e preencher o campo Avisar em. Lembre-se que você também pode acessar as outras áreas da tela para lançar mais informações sobre este compromisso. Para salvar esse cadastro, basta clicar no botão Salvar da barra de navegação. Depois de confirmar o seu compromisso, você pode clicar no botão Visualizar para visualizar sua agenda de compromissos em formato de calendário. Você pode utilizar os botões Semana, Semanas, Ano e Timeline para ter uma visão diferente dos seus compromissos. Esta visualização também pode ser feita através da aba Cadastros, Agendas, Compromissos, Visualização.
Observe que esta tela será utilizada apenas para a visualização dos compromissos, e não para o cadastro. Este é o capítulo 3, onde veremos o cadastro de lançamentos, os lançamentos por período e o resumo mensal. Você pode criar novos lançamentos utilizando os botões Cadastrar Receitas e Cadastrar Despesas, que ficam disponíveis dentro do grupo Cadastrar Lançamentos, na aba Lançamentos Financeiros. Ao clicar nesses dois botões, você encontrará as opções que correspondem a cada tipo de lançamento que você pode criar dentro do sistema. Vamos fazer um exemplo com o tipo de receita Dinheiro. Para cadastrar um novo lançamento, precisamos clicar no botão Incluir da barra de navegação e preencher os campos da tela de acordo com as características deste novo lançamento. Lembre-se que você também pode lançar mais informações utilizando estas áreas da tela. Depois de definir os dados do lançamento, basta clicar no botão Confirmar. Todos os lançamentos financeiros que são cadastrados podem ser visualizados também na tela principal do programa. Basta clicar no botão Lançamentos por período, selecionar uma das fontes existentes no programa e selecionar o período no qual você deseja visualizar esses lançamentos. O hábil pessoal mais veículos sempre mostrará os lançamentos em lista e também em gráficos. Você pode utilizar também o botão Resumo Mensal para visualizar todos os eventos que ocorrerão durante o mês e ficar atento aos compromissos de cada dia. Clicando em um dos dias do calendário, você poderá visualizar os eventos correspondentes àquele dia. Este é o capítulo 4, que fala sobre as fontes de receitas e despesas. As fontes de receitas e despesas são as formas como você pode movimentar o seu dinheiro, seja ele em espécie, em cheques, em lançamentos bancários ou outros tipos de lançamentos. Você pode cadastrar as fontes de receitas e despesas através da aba Cadastros, Fontes de receitas e despesas, Cadastro. Por padrão, o hábil pessoal mais veículos traz várias fontes já cadastradas nessa tela para que você possa aproveitá-las. No entanto, se você deseja criar uma nova fonte, basta utilizar o botão Incluir da barra de navegação. Um bom exemplo de uma fonte de receita e despesa seria uma conta bancária. Vamos cadastrar uma conta bancária como sendo a nossa fonte de receita e despesa para teste. Podemos escolher uma cor padrão para esta fonte, que irá identificá-la nas demais telas do programa. No campo Tipo, nós precisamos selecionar de que maneira essa fonte de receita e despesa será tratada pelo programa. Neste caso, vamos escolher a opção Banco, pois se trata de uma conta bancária. Ao lado do campo Tipo, nós podemos escolher o banco, que se relaciona com a conta bancária que estamos criando. Podemos também selecionar o tipo do cálculo do saldo, ou seja, de que maneira será calculado o saldo dessa fonte de receita e despesa. O campo saldo será calculado sempre que nós fizermos um lançamento financeiro dentro dessa fonte. Podemos também escolher a data do cadastro da fonte. Como se trata de uma conta bancária, nós precisamos definir o campo Agência e Conta. Nós podemos ainda marcar esta opção para poder visualizar os lançamentos desta fonte na tela principal do hábil pessoal mais veículos, ou seja, quando navegarmos entre as áreas da tela principal. Vamos salvar este cadastro e fechar a tela de cadastro de fontes de receitas e despesas. Acessando a área Lançamentos por período, nós podemos visualizar a fonte que nós criamos na lista de fontes e saldos. Observe que quando nós selecionamos a fonte, nenhum lançamento é listado, pois nós ainda não realizamos nenhum lançamento nessa fonte. Este é o capítulo 5, que fala sobre a baixa de lançamentos. A baixa de lançamentos pode ser feita através da aba Lançamentos Financeiros, Baixa de lançamentos, usando os botões Efetuar recebimentos ou Efetuar pagamentos. Ao clicar nesses botões, você poderá visualizar os tipos de lançamentos que podem ser baixados. Vamos escolher a opção Contas a pagar e selecionar um dos lançamentos utilizando a tela de Seleção de lançamentos. Observe que na parte superior da tela você pode utilizar um filtro para localizar mais facilmente os lançamentos que deseja baixar. E na parte inferior da tela você pode selecionar os lançamentos.
Depois de selecioná-los, basta clicar em OK. Nessa tela, você precisará indicar os dados da baixa deste lançamento, como por exemplo a data de quitação do lançamento, o valor realmente pago nesse lançamento e se houve acréscimo ou desconto. Você também precisa indicar a fonte de onde sairá o valor deste lançamento. Vamos selecionar a fonte dinheiro e confirmar o valor usado por esta fonte. Depois de confirmar estes dados, basta clicarmos no botão Baixar. Após baixarmos o lançamento, ainda precisamos confirmar essa movimentação utilizando o botão Confirmar. Com este procedimento, o lançamento estará baixado. Podemos fechar a tela e visualizar a movimentação de saída que ocorreu na fonte dinheiro. Esta movimentação de saída ocorreu porque nós realizamos um pagamento utilizando a fonte dinheiro. Este é o capítulo 6, que fala sobre a duplicação e o cancelamento de lançamentos. A duplicação de lançamentos é utilizada para gerarmos novas parcelas ou novos lançamentos baseados em um lançamento que já foi cadastrado. Isso pode ser feito através da aba Lançamentos Financeiros, Cadastrar lançamentos, Duplicar lançamentos. Ao abrirmos essa tela, precisaremos primeiramente selecionar os lançamentos. Podemos utilizar o filtro no topo da tela e em seguida escolhermos o lançamento que desejamos duplicar. Depois de selecioná-lo, clicamos no botão OK e configuramos as opções de duplicação deste lançamento. Podemos escolher o tipo da duplicação, a quantidade de novos lançamentos a serem gerados, o padrão para o número do documento e se o sistema pode permitir que os vencimentos caiam em sábados e domingos. Após essas configurações, basta clicarmos no botão Duplicar. Com este procedimento, foram criadas duas novas parcelas baseadas no lançamento que selecionamos. Vamos fechar esta tela e ver como funciona o cancelamento de baixa de lançamentos. Nós podemos abrir o caminho Lançamentos Financeiros, Baixa de lançamentos, Cancelamento. Quando abrimos essa tela, também é solicitado a seleção de lançamentos. Da mesma forma, nós podemos utilizar o filtro para localizar facilmente um lançamento e em seguida selecioná-lo na parte inferior da tela. Lembre-se que nessa lista aparecerão somente os lançamentos baixados. Depois de selecioná-lo, podemos clicar em OK e verificar se o lançamento que aparece na tela realmente é o lançamento que deverá ter a sua baixa cancelada. Depois de confirmarmos essa informação, podemos clicar no botão Cancelar Baixa e em seguida confirmamos o cancelamento. Este é o capítulo 7, que fala sobre os centros de custos e os campos do usuário. Os centros de custos são elementos de agregação de receitas e despesas no hábil pessoal mais veículos. Você pode cadastrá-los através da aba Cadastros, dentro do grupo Financeiro, Centros de Custos. Para cadastrar um novo centro de custo, basta clicar no botão Incluir da barra de navegação e escolher se esse centro de custo será um centro raiz ou se ele será membro de algum centro de custo já criado. Clicando em OK, podemos definir a descrição deste centro de custo e salvá-lo. A ideia é que você consiga agregar todas as receitas e despesas dentro do centro de custos. Futuramente, você poderá gerar relatórios separados por centros de custos para saber o que cada um deles está gerando de receita e despesa. Vamos ver agora como criar campos do usuário. Para isso, vamos acessar a tela de cadastro de contatos e telefones e clicar no botão Usuário. Ao abrir esta área, nós precisamos clicar no botão Criar Campo e preencher os dados dessa tela de acordo com o novo campo que desejamos criar. Neste caso, vamos criar um campo para armazenar o número do passaporte do contato. O campo Ordem se refere ao posicionamento deste campo na área de campos do usuário. Se você criar mais de um campo, você pode escolher a ordem em que eles vão aparecer dentro da tela. Vamos preencher também a descrição do campo. Vamos escolher o tipo deste novo campo, que neste caso será o tipo texto, pois ele armazenará um texto. E vamos escolher o número de caracteres
que este campo armazenará. Feito isso, vamos clicar em OK. Vamos clicar em Não, pois nós não desejamos criar um novo campo. E agora clicamos em OK para fechar a tela e abri-la novamente e então visualizarmos o novo campo que acabamos de criar. Este é o capítulo 8 que fala sobre o controle de veículos. Além do controle das suas finanças pessoais, o hábil pessoal mais veículos também permite que você controle todas as despesas relacionadas com os seus veículos. Este controle pode ser feito através dos recursos disponíveis dentro da aba Veículos. Para que você possa controlar os gastos dos seus veículos, é necessário primeiramente cadastrá-los utilizando a tela disponível no botão Veículos. Utilize o botão Incluir da barra de navegação para adicionar um novo veículo à tela. Você pode preencher todos os campos dessa tela de acordo com as características do seu veículo. Lembre-se de acessar as demais áreas da tela para cadastrar informações adicionais sobre o seu veículo. Depois do cadastro, você poderá manter o controle de despesas desses veículos utilizando o recurso disponível dentro da aba Veículos, Lançamentos, Despesas. Ao clicar neste botão, você verá cada um dos tipos de despesas possíveis de serem lançadas para os seus veículos. Vamos cadastrar, por exemplo, um novo abastecimento para um veículo. Ao escolher esta opção, será aberta esta tela para que possamos inserir os detalhes deste abastecimento. Vamos definir a data, também vamos definir o veículo, podemos escolher uma conta do plano de contas, definir o favorecido desse abastecimento. Também podemos definir uma descrição para esse abastecimento. Podemos definir a quilometragem apresentada no odômetro. Informamos o valor deste abastecimento. Também podemos definir um centro de custo. Podemos indicar a descrição do combustível utilizado nesse abastecimento, assim como o valor pago por litro desse combustível. Também podemos marcar a opção tanque cheio e observar que o programa calculou automaticamente a quantidade de litros baseado no valor total e no valor do litro. Para confirmar essa despesa, basta clicarmos no botão Salvar. Ao fazer isso, o hábil pessoal mais veículos mostra a tela Efetua lançamentos. Esta tela será utilizada para lançarmos o valor do abastecimento em uma das fontes de receitas e despesas. Vamos, portanto, escolher a fonte, escolher uma das contas do plano de contas, verificar o valor do abastecimento, a data do lançamento e a descrição dessa despesa. Em seguida, clicamos em Salvar e confirmamos o lançamento dessa despesa. Além do controle de despesas, você também pode cadastrar todas as viagens que realiza com seus veículos. Você pode fazer isso através da aba Veículos, Lançamentos, Viagens. Utilize o botão Incluir da barra de navegação para cadastrar uma nova viagem. Nesta tela, você poderá cadastrar não apenas os dados da sua viagem, como também os gastos ou as despesas relacionados à mesma. Além disso, você pode utilizar a área Navegação para visualizar os locais de origem e destino da sua viagem. Você também pode utilizar a área Imagens para salvar fotos e imagens das suas viagens e a área Anexos para registrar alguns arquivos relacionados às suas viagens. Um detalhe importante da tela de cadastro de viagens é a área Gastos. Os valores que são lançados nessa área são automaticamente considerados no controle financeiro, ou seja, cada lançamento incluído nesta lista também é considerado um lançamento financeiro. Para inserir um novo lançamento, basta utilizar o botão Inserir e escolher uma das opções de despesas. Neste controle de veículos, também é possível se manter informado sobre as manutenções pendentes dos seus veículos. Você pode utilizar a aba Veículos, Lançamentos, Manutenções Pendentes para visualizar todas as manutenções que são necessárias para os seus veículos. Nesta tela, você precisa apenas selecionar o veículo para que as manutenções pendentes sejam listadas na parte inferior da tela. Lembre-se que as manutenções devem ser cadastradas utilizando a aba Veículos, Cadastros, Tabela de manutenções. O controle de veículos também oferece gráficos para que você possa visualizar os gastos feitos em lançamentos e em viagens.
Você pode utilizar a aba Veículos, Lançamentos, Gráficos e escolher uma das opções de gráficos, de lançamentos ou viagens. Escolha o veículo que você deseja visualizar e utilize os filtros de centro de custo e de data. Na tela principal do hábil pessoal mais veículos, você pode utilizar o botão Veículos para visualizar de uma forma geral todos os lançamentos já realizados para cada veículo. Você pode utilizar o filtro da parte superior da tela e visualizar os lançamentos na lista existente no centro da tela e acompanhar as informações sobre os gastos do veículo na parte inferior da tela. Este é o capítulo 9 que fala sobre a conciliação bancária. A conciliação bancária do hábil pessoal mais veículos é um recurso utilizado para manter os dados das suas contas bancárias atualizados em relação ao seu extrato bancário. Para utilizá-la, você deve acessar a aba Lançamentos Financeiros, Baixa de Lançamentos, Conciliação Bancária. Lembre-se que a conciliação bancária somente pode ser feita através de arquivos eletrônicos emitidos pelo seu sistema bancário. Caso você tenha dúvidas sobre como obter esse arquivo eletrônico, entre em contato com o gerente da sua conta bancária. Para iniciarmos o controle da conciliação bancária, precisamos primeiramente abrir um arquivo de extrato. Vamos clicar no botão Abrir arquivo de extrato e localizar o arquivo. Ao fazer isso, a identificação do banco que gerou o arquivo aparece no topo da tela. Agora nós precisamos selecionar a conta bancária que corresponde ao arquivo de extrato que estamos abrindo. E em seguida, clicar no botão Próximo. Neste passo, nós precisamos mapear os lançamentos, ou seja, precisamos indicar ao programa os lançamentos que estão no arquivo de extrato que correspondem aos lançamentos já existentes no banco de dados. Para isso, você pode utilizar a opção Mapear automaticamente ou selecionar os lançamentos existentes no extrato e no banco de dados e clicar no botão Mapear. Caso você tenha mapeado algum lançamento de forma incorreta, basta utilizar o botão Desmapear. Depois de mapear todos os lançamentos existentes no arquivo de extrato com os lançamentos existentes no banco de dados, nós podemos clicar no botão Próximo. Neste passo, o hábil pessoal mais veículos permite que sejam mapeados os lançamentos existentes no extrato com outros tipos de lançamentos existentes no banco de dados, ou seja, com lançamentos que não são de contas bancárias especificamente, como por exemplo, lançamentos de contas a pagar, de contas a receber. Você pode utilizar os recursos de mapeamento da mesma forma como utilizou no passo anterior. Em seguida, clique no botão Próximo. Neste passo, você poderá lançar manualmente os valores existentes no arquivo de extrato que não correspondem a nenhum lançamento existente no banco de dados, ou seja, lançamentos que existem apenas no extrato e que não foram lançados no programa. Basta selecionar os lançamentos e clicar no botão Criar um lançamento. Se necessário, você pode corrigir esse procedimento utilizando o botão Cancelar lançamento. Ao utilizar o botão Criar um lançamento, o programa lança os valores selecionados nessa lista utilizando as contas do plano de contas selecionadas nestes dois campos. Se o lançamento for de entrada, como este primeiro que nós lançamos, ele será feito utilizando a conta do plano de contas selecionada neste campo. Se ele for de saída, ele será lançado utilizando a conta existente neste campo. Depois de ter confirmado esses lançamentos, clicamos no botão Próximo. Neste último passo, o programa nos exibe um relatório com o status dos lançamentos. Para confirmar, precisamos apenas clicar no botão Finalizar. Este é o capítulo 10, que fala sobre as áreas da tela principal. A tela principal do hábil pessoal mais veículos oferece várias áreas que você pode utilizar para visualizar os seus lançamentos de formas diferentes. A primeira delas é a área de boas-vindas, que você pode acessar clicando no botão Bem-vindo. Dentro dessa área, você poderá visualizar primeiramente o resumo dos lançamentos desse mês, ou seja, do mês atual do calendário. Um detalhe importante deste resumo é o saldo geral. Este saldo está baseado nas fontes de receitas e despesas
que calculam o saldo a partir de lançamentos quitados. Ao lado do resumo dos lançamentos, você poderá visualizar o histórico dos lançamentos em formato de gráfico, podendo inclusive mostrar ou ocultar uma legenda. Observe que este gráfico é gerado com base também nas fontes de receitas e despesas. Na parte inferior dessa área, você poderá visualizar dicas sobre o programa, compromissos cadastrados na agenda e aniversariantes cadastrados na agenda de contatos. Ao lado dessa área, você também poderá visualizar a área Lançamentos por período. Ao lado esquerdo dessa área, você poderá visualizar todas as fontes de receitas e despesas, juntamente com seus saldos. Navegando entre as fontes, você poderá visualizar os lançamentos existentes em cada uma delas. Observe que conforme nós navegamos entre as fontes, os lançamentos existentes são listados na parte central da tela. Você pode utilizar o botão direito do mouse para realizar algumas ações com o lançamento selecionado na lista. Você também pode utilizar as opções de filtro disponíveis no topo desta área para visualizar os lançamentos que deseja. Em seguida, você encontrará a área Resumo Mensal. Esta área exibe um resumo de todos os eventos que acontecerão durante o mês. Você pode observar que esta área é apenas um calendário, que mostra os eventos de cada dia do mês. Clicando nos dias, você poderá visualizar os eventos que acontecerão naquela data. Ao lado do resumo mensal, você poderá visualizar a área de sacados e favorecidos. Aqui você encontra todos os valores já movimentados por sacado ou favorecido, podendo ver esses dados inclusive em formato de gráfico, como mostra a parte inferior da tela. Na sequência, você encontrará a área Plano de Contas, que também mostra um resumo dos lançamentos já efetuados, separados por conta do plano de contas. Ao lado dessa área, nós poderemos visualizar também o planejamento anual. Esta área está relacionada com a tela disponível na aba Lançamentos Financeiros, outras opções, Planejamento Mensal. Os dados lançados nesta tela serão comparados mês a mês na área Planejamento Anual. E por último, nós temos a área Veículos, onde você poderá visualizar um resumo de todas as despesas lançadas para veículos. Agradecemos pela aquisição deste produto e sugerimos que você não deixe de conferir os demais tutoriais disponíveis em nossa página.